Fala, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Ladson Lima e nós vamos estar começando mais uma aula de educação física, certo? Nosso conteúdo de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a linguagem corporal e a educação física. E para a gente começar a explicar, esses conceitos, como eu falei para vocês, nas aulas anteriores, existe um contexto histórico que vai relativizar, certo? Toda a origem, do ser humano. Por quê? Porque desde os princípios, lá na Idade Média, o homem ele tinha aquela necessidade, de sobreviver em meio, à selva, em meio, às situações, do período. E para isso ele precisou se aprimorar em diversos casos, como aprender a lançar, aprender a correr, aprender a caçar, aprender a trepar, aprender a lutar, enfim. E tudo que ele utilizava, ele precisava se expressar. E essa expressão, ela vem, nos diagnosticar a sensação que o nosso corpo ele precisa falar de alguma forma, certo? Como assim, professor, o nosso corpo precisa falar de alguma forma? Existem, outros tipos de linguagens que não estão relacionados apenas às falas. Existem aquelas linguagens de sinais, existem as linguagens, relacionadas ao tato e também existe a linguagem corporal, que é o que a gente usa muito na nossa área, Aí eu pergunto para vocês, educação física é sinônimo de esportes? Com certeza, sim. Certo? Por quê? O que seria sinônimo, a palavra sinônimo para vocês? O que seria a palavra sinônimo? É importante que vocês saibam compreender primeiro o que é uma palavra sinônimo. Porque senão não tem como. Não tem como integrar a nossa relação, com a nossa disciplina com as outras situações. O que seriam sinônimos? Sinônimos são palavras idênticas, com significados idênticos, como por exemplo, vocabulário, após e depois. Então, educação física é sinônimo de esporte? Sim, por quê? Porque o esporte ele vai trazer para você essa linguagem corporal, esse eixo corporal, entender o porquê que o movimento é feito para isso, para determinado esporte e para determinada situação, envolvendo a nossa musculatura esquelética, o nosso corpo humano. E aí vem outra pergunta, se a educação física ela é uma disciplina que acontece fora da sala de aula. Quando eu falei na aula anterior para vocês, que educação física e movimento elas se ligam, por quê? Porque eu falo que a atividade física é todo o nosso movimento natural. Tudo que nos faz locomover é chamado atividade física. E se eu falo que todo movimento que é de locomover a atividade física, a educação física ela é uma disciplina que ela vai acontecer também fora da sala de aula. Não somente dentro da sala de aula. É interessante entender que essa linguagem corporal, o que o corpo transmite, através dos movimentos, é que vai nos diagnosticar uma série de coisas que é importante trabalhar durante a vida escolar. E para vocês que estão no começo dos estudos, é importante entender por que a linguagem corporal é importante. Como eu falei para vocês, os contextos históricos do processo histórico, que o homem ele precisou aprender a viver num período onde ele precisava caçar, ele precisava sobreviver dos predadores, ele precisava se aquecer do frio, ele precisava caçar, ele precisava lutar. Então, assim, uma série de fatores que vai conceituar o nosso processo de aprendizagem através da educação física. Quando eu trago para vocês a linguagem do corpo, essa linguagem do corpo ele vem desde os tempos mais remotos do ser humano, onde se fez o uso dos gestos corporais para se comunicar. Assim, a humanidade se expressou por meio de movimentos antes mesmo de falar, como eu falei para vocês.
A linguagem corporal ela é uma linguagem tão quanto importante quanto a nossa linguagem, né, falada. Porque é através dos gestos e movimentos que nós vamos conseguir nos comunicar com outras, né, com outras circunstâncias. E por que o corpo fala? Né? Cada ser manifesta corporalmente. Né? Isso quer dizer que não só a sua singularidade, mas também por ele pertencer a um grupo social que vai revelar para nós, né, traços, valores, crenças, sentimentos, né, usos de costumes e relação com a sua comunidade. Então, assim, o corpo ele vai trazer para a gente essa situação de entender, de fazer com que a gente entenda que o nosso corpo ele tem poder de fala. Ele tem que falar, ele tem que se expressar. Só que a gente vive numa sociedade onde que o corpo ele é visto apenas como um padrão de beleza. Né? Como o corpo belo, esculto, equivale. Né? As pessoas vivem em busca desse corpo belo. Né? Só que nossa forma de viver e agir, ela precisa revelar quem somos. Né? Vocês podem observar nas imagens, né, que existe, né, a mesma pessoas com várias facetas. Por quê? Porque as pessoas elas têm outros modos de viver. Outras culturas de se viver. E por que é importante entender e aprimorar? Porque o ser humano, ele tem essa forma, né? Ele tem essa forma que ele precisa agir, ele precisa saber, né, quem ele é, né, quais são as suas constâncias, e uma série de coisas que só, né, só a pessoa mesmo consegue entender, certo? Vamos continuar, né? Idade de corpo. No decorrer de sua história, a humanidade configurou, né, distintos ideais de corpo, né, que refletiam a sua identidade individual e coletiva. Né? Por que identidade individual e coletiva? Hoje, na nossa sociedade, nós vivemos num mundo em que as pessoas elas tendem, né, a valorizar outras culturas e não a nossa própria cultura, e também tendem a relativizar, né, as pessoas, as raças e as crenças. Por exemplo, as pessoas que de determinada religião não pode, né, não deve ter o mesmo comportamento de outras religiões ou de outras, né, pessoas que têm, né, raças, identidades culturais diferentes. Então a gente precisa entender, né, que essa influência que traz para a nossa vida, ela precisa ser relacionada, né, completamente com a nossa vida fora. A gente não pode deixar, né, que o externo traga para a gente, né, ele traga para a gente que a gente precisa ter um ideal de corpo por eles, né, não pela mídia. Você precisa entender que a sua saúde, né, ela vem através de você, certo? Aquelas pessoas que têm problemas, né, posturais, que têm problemas de obesidade, que têm problemas de comorbidades, elas precisam procurar orientação, né, para poder realizar atividade física pela saúde dela. Né? A questão de idealizar o corpo, isso é uma cultura que vem, né, a cada ano, né, engajando na nossa vida para que as pessoas elas vivam em função disso. E a gente precisa entender que nossos valores culturais, certo? Eles têm que ser respeitados. Certo? E essas condições socioeconômicas que a política hoje nos impõe, é necessário também que nós, né, tenhamos um pouco mais de cuidado quando formos falar, né, nessa relação de cultura do corpo. E aí a gente vai entrar no conceito do que é corpo e do que é saúde. Porque assim, tem gente que tem corpo esbelto, né, mas não tem uma saúde adequada. Já tem aquelas pessoas que têm, né, um corpo fora do padrão que eles indicam, mas ela tem os seus níveis controlados. Isso por quê? Porque o corpo, né, assim como o corpo, o conceito de saúde ela vai evoluir através do tempo. Certo? O corpo da gente ele vai evoluindo através dos nossos hábitos, e que esses hábitos precisam ser saudáveis. Precisa estar relacionados com a nossa alimentação, precisa estar relacionado também com a nossa atividade física regular, certo? Mas eu não posso chegar e dizer para vocês, né, que por fulano ter um corpo esbelto, que ele tem uma saúde perfeita. Não, não é assim que acontece. Existem situações que pessoas que têm um corpo fora do padrão, elas têm os seus níveis, né, seus níveis glicêmicos, as suas comorbidades controladas, né, as suas ingestões de calorias controladas, enfim, porque ela se preocupa com a sua saúde. Lógico que para você ter uma perca de gordura e um ganho de massa muscular, você precisa seguir umas regras e essas regras vão ser principais para que você consiga chegar no seu objetivo. Mas o nosso conceito hoje não é trabalhar isso. É vocês compreenderem que esse conceito de corpo com saúde
ela tem que evoluir através do tempo. Ela tende a evoluir através do tempo. Só que, como eu falei antes, que tem que evoluir através do tempo, mas também tem situações que as pessoas elas acabam se deixando levar pelas situações, né? Por exemplo, aqui você pode observar um corpo de uma mulher, né, onde nota-se, né, um emagrecimento, né, notório dela. Isso acontece porque ela deixa de se alimentar, né, ela faz dietas consideradas dietas loucas. E isso, ao invés de trazer saúde para essa pessoa, vai trazer doenças. A anorexia, por exemplo, que é o caso dessa imagem, é uma doença e uma doença muito perigosa. Então, essa busca, né, por um corpo ideal acaba trazendo para a gente uma saúde ruim. Então, a gente precisa analisar, né, todas as circunstâncias, né, e ter cuidado com o que a gente vê nas mídias sociais, ter cuidado com o que a gente vê nas mídias, né, também, a nossa mídia jornalística, porque muitas das vezes, né, eles distorcem as situações e fazem com que o leitor e a pessoa que está ali com o objetivo de ter um corpo ideal, porque ela acha que o corpo ideal é aquele, ela tende a fazer coisas, né, que infelizmente vai trazer alguns malefícios à nossa saúde. Vamos lá. E atualmente, né, o padrão de corpo ideal é o corpo sarado. Mas isso quer dizer que é esse nome de saúde? Como eu falei, não. Esse padrão de corpo que esse conceito está trazendo para a gente é porque as pessoas acham que essa imagem aqui é que é a verdade. Que o homem precisa estar tonificado e que a mulher precisa estar magra. E não é. E no fim das contas não é. Né? O conceito de padrão de corpo ideal é aquele que eu falei. É a pessoa que mantém as suas taxas e sua vida, né, saudável. Independente se ela tem, né, um tecido adiposo maior ou se ela não tem a musculatura avantajada. A gente precisa compreender que às vezes o padrão de saúde, o sinônimo de saúde, ela não está relacionada apenas à questão do corpo sarado. Lógico que a atividade física em geral, os exercícios físicos em gerais, vão trazer para a gente uma melhoria na nossa saúde. E consequentemente, né, nós vamos ter ganho muscular, vamos conseguir tonificar o nosso corpo muscular. Mas isso é muito relativo, precisa de muitas situações através disso. Não é apenas, né, o dizer que o corpo ideal é este. Mas no final das contas, o que seria um corpo ideal? Aí eu trago para vocês, né, que as danças, o esporte, né, as brincadeiras, elas tendem a trazer para a gente, né, que a prática de atividade física ela vai trazer um corpo ideal para a gente. Mas é também a mesma situação, né, da prática, das práticas relacionadas à ginástica, né, e condicionamento físico, que vai nos trazer também essa ideia de que para ter um corpo ideal, né, que para a educação física precisa ter um corpo ideal. E não é, às vezes não é isso. Você ter um conhecimento acerca do que você vai passar para o aluno, você ter o conhecimento que você vai absorver através das aulas dos professores, entendeu? Isso que vai trazer para a gente uma saúde mental e, consequentemente, essa orientação, né, de atividades, de exercícios, de brincadeiras que nós conseguimos colocar nas nossas aulas, é justamente para que vocês possam perceber, né, que o seu corpo fala, que a sua linguagem corporal é importante para a sua vida, certo? E por fim a gente fala sobre a competitividade, né, versus a ludicidade. Por quê? Porque nós enquanto pessoas, nós tendemos a ser competitivos, nós queremos sempre vencer, nós queremos sempre estar à frente do outro, certo? Mas dentro da sala de aula, vocês precisam compreender que a competitividade e a ludicidade, elas caminham juntos para que você possa chegar no objetivo final, certo? Como você pode observar na imagem, um colega sendo carregado, né, por os demais colegas, para poder fazer com que ele consiga chegar ao denominador final, né, e possa obter êxito na sua vida. E é a mesma questão da gente. Na nossa sala de aula, por mais que nós precisamos ser competitivos para querer ser melhor, para buscar essa evolução, nós precisamos entender que a ludicidade, o ato de brincar, ela precisa também estar realizada e relacionada. Ok? A nossa aula de hoje termina por aqui. Eu vou estar passando alguns questionamentos acerca da aula e que vocês vão estar trazendo para mim, né, através, né, da oralidade. Vocês podem falar por áudio ou descrever no caderno, tirar foto e me enviar, tá certo, pessoal? E assim nós encerramos a nossa aula de hoje.